Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Elisângela, sou uma das integrantes do grupo que hoje vai falar um pouquinho mais sobre os revestimentos cerâmicos. As demais integrantes são a Larissa e a Vanessa. Como a gente está em casa, eu peço que ignorem qualquer barulho de vizinho, de carro, de cachorro. E para conferir a apresentação completa, é só dar uma olhadinha no PDF. Qualquer coisa, a nossa foto estiver em cima do texto, por exemplo. Fazendo uma pequena introdução sobre o assunto, é muito comum quando a gente vai construir um ambiente a gente já começar a pensar como a gente vai decorar aquele ambiente, né, por meio de um revestimento que vai deixar ele mais seguro, mais fácil de limpar, mais estiloso. E devido às suas características, o revestimento cerâmico é hoje um dos mais procurados no mercado. A placa cerâmica, ela é composta de argila misturada com outros materiais que são prensados e queimados a uma temperatura bem elevada. A cerâmica, ela é considerada o material artificial mais antigo produzido pelo homem, sendo frequentemente encontrada em escavações arqueológicas com até mais de 10 mil anos. Então, a placa cerâmica ela é constituída em geral de 3 camadas, e a primeira camada que eu vou comentar com vocês é o tardós, que é a sua face inferior. Ela é destinada ao assentamento e ela é quem vai produzir essa aderência da placa com a argamassa colante. Justamente por isso, em muitas placas, há saliências, como vocês podem verificar na foto ao lado. Bom, a segunda camada ela é chamada de biscoito poroso. Ela é constituída por calcário, caulim, argila, filito, feldspato e quartzo, mas ela pode ter outros materiais também. É ela quem dá suporte à placa e é nela que é aplicado o esmalte. Como eu não encontrei nenhuma imagem que mostrasse a placa cortada ao meio, eu trouxe imagens da parte do esmalte. Bom, por último, o esmalte, que é a camada vítrea, que também impermeabiliza além de decorar uma das faces da placa. Porém, eu abro um parênteses para dizer que essa nomenclatura ela não é técnica, então há placas que elas não são esmaltadas, como é o caso da placa cerâmica antiderrapante. Elas estão disponíveis em variados padrões, cores e texturas, podendo apresentar formatos que vão desde pequenas pastilhas até placas de grandes medidas, que hoje em dia podem chegar até 3 metros de comprimento. Então, existem 3 principais tipos de revestimentos cerâmicos e, para caracterizar cada um deles, eu vou passar um videozinho para vocês. Você conhece os tipos de revestimentos cerâmicos? Suas diferenças, características e aplicações? A Eliane explica. Cada revestimento cerâmico tem uma aplicação apropriada. Então vamos aos tipos e suas características para você escolher a opção ideal para sua obra. Piso. É o revestimento cerâmico de utilização mais comum. Como o nome já diz, é mais comum vê-lo aplicado no chão, mas nada impede que seja colocado na parede também. É resistente, fácil de limpar e o mais importante, o mais acessível. Azulejo. É como chamamos os revestimentos cerâmicos de parede. São bastante utilizados como decoração, por isso existem muitas opções com desenhos e cores diferentes. Os azulejos nunca podem ser utilizados no chão. Porcelanato. Estética, resistência e durabilidade. O porcelanato une o que o piso e o azulejo têm de melhor. Pode ser usado no piso, parede e até em móveis e bancadas. Seu processo de fabricação e matéria-prima são um pouco diferentes, mas ele também é considerado um revestimento cerâmico. Para saber se o revestimento que você gosta é o ideal para o local onde você quer colocar, pergunte ao vendedor ou confira a embalagem. Agora que a gente já viu um pouquinho mais sobre as diferenças de cada um dos 3 tipos de revestimentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre o porcelanato e a cerâmica, porque é sim comum você chegar em uma loja e o vendedor lhe pedir se você está procurando um ou outro. Quem já tentou escolher revestimento sabe que a quantidade de opções é de deixar qualquer um maluco. Escolher materiais para reformar e decorar pode ser complicado, mas nessa série aqui do Casa GNT eu vou te ajudar. Hoje eu vou mostrar as diferenças entre cerâmicas e porcelanatos, que a gente chama de revestimentos frios, e também vou dar várias dicas que vão te ajudar a levar o modelo certo para casa. A cerâmica é feita basicamente de argila, mas também recebe outros minerais em menor quantidade para dar mais resistência para a peça. É fácil de identificar.
A parte de trás tem essa coloração, mais terrosa. Já o porcelanato também leva argila, porém com mais minerais rochosos, inclusive alguns usados para fazer porcelana, e é daí que vem o nome porcelanato. Além disso, porcelanato é queimado a uma temperatura bem alta e é isso que faz com que ele tenha uma resistência e densidade maior que a cerâmica. Ele praticamente não absorve água. A parte de trás tem esse tom que é um pouco mais acinzentado. Essa resistência maior tem um custo, mas por sorte você não precisa usar porcelanato na casa inteira. Uma dica que vale ouro é a seguinte: vai de cerâmica na parede e porcelanato no piso. Isso já rende uma bela economia. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre as vantagens de se utilizar um revestimento cerâmico. A primeira delas está relacionada à facilidade de limpeza, justamente pela sua superfície poder ser lisa e impermeável, mas também essa característica está diretamente ligada com a tabela de resistência a manchas, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Temos também a questão de impermeabilidade, que impede a proliferação de fungos e bactérias, proporcionando uma limpeza muito mais eficaz. Por isso, o revestimento cerâmico é muito utilizado em hospitais, cozinhas, restaurantes e outros ambientes onde a limpeza tem que ser muito mais eficaz. Temos também a questão de resistência à ação de ácidos normais de uso diário, sem danos ao vidrado, mas isso não se aplica a todos os materiais, justamente porque vai depender do material de limpeza e da qualidade da placa, pois há alguns porcelanatos onde água sanitária, cera e sabão em pó podem sim causar manchas. Temos também a resistência aos raios ultravioletas, pois as placas cerâmicas elas não desbotam em contato com o sol. E quando se fala de qualidade de vida, a cerâmica ela tem melhor isolamento térmico, tornando o ambiente mais agradável e climatizado de forma natural. Mas aqui eu faço uma ressalva que se tiver um dia muito quente, onde o sol estiver refletindo sobre uma parede que tiver esse tipo de revestimento, talvez a temperatura exterior e interior não sejam tão diferentes, pois é algo bastante natural, não é um climatizador. Temos também a questão de resistência contra riscos e desgastes por outros materiais, mas isso vai depender da dureza do vidrado, que está diretamente ligado à tabela de resistências do PEI, que é uma tabelinha que a gente vai comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho também. Temos a questão de resistência ao calor de fogões e chaminés, não alimentando fogo e não se decompondo em materiais ou gases perigosos. Temos também a questão de durabilidade limitada, que na teoria até existe, mas na hora de você aplicar isso vai depender muito do uso da placa, da qualidade e do local de exposição, sem falar na questão de assentamento. Então, se você planejou e executou bem aquele local para aquele revestimento cerâmico, então sim, ela pode durar décadas, chegando a durar até cerca de 20 anos. Mas se você planejou para aquele local não ter muita passagem de pessoas e daqui a pouco está passando até carros lá em cima, então talvez a durabilidade dela não seja tão grande assim. Temos também a questão de beleza, por isso ela é extremamente utilizada em fachadas, saguões de festas, entre outros ambientes, graças aos seus diversos padrões e cores e texturas. Agora falando um pouquinho mais em relação à finalidade, ela é ideal para uso em ambientes que podem ser molhados e devem ser higiênicos, como banheiros ao redor de piscinas, hospitais, entre outros locais. E também tem sido usada com finalidade decorativa, como é o caso da imagem que temos ao lado. Outro fator que não é tão comentado assim, mas fica subentendido, é que o revestimento cerâmico ele também vai proteger a estrutura da nossa construção. Falando agora um pouquinho sobre sustentabilidade, que é uma pegada que está bastante em alta hoje em dia, então se você está buscando um projeto mais sustentável, a cerâmica é um dos melhores revestimentos para serem aplicados. Isso porque eles reduzem muito o impacto ambiental se comparados aos produtos de concreto. E hoje nós temos no mercado uma placa de concreto em 3D que ela está sendo muito procurada e vendida justamente pelo seu preço, que está bastante acessível, quanto também por ela ser muito bonita. Só que os produtos de concreto eles consomem muito mais recursos naturais não renováveis do que os produtos de cerâmica. E, além disso, os produtos cerâmicos eles são 100% recicláveis. Sem falar que é importante também ter noção que os pisos e azulejos, eles consomem muito menos água do que o porcelanato. Bom, então, por meio de tudo isso que eu falei, é possível verificar que você pode ter um ambiente sofisticado, seguro, mais fácil de limpar, e dentre outras características que você queira, e mesmo assim você estar de mãos dadas com o meio ambiente. Agora a gente vai falar então um pouquinho sobre as características técnicas do revestimento cerâmico.
Então, as características do revestimento têm a ver tanto com as características físicas quanto com as características químicas desse revestimento cerâmico. Eles são importantes para que a gente garanta a qualidade e a durabilidade da superfície em que a gente vai empregar esse revestimento e para que a gente escolha, né, o tipo de cerâmica certa para aquela finalidade, para não comprometer, então, essa qualidade e essa durabilidade da superfície. Então, o primeiro fator que é interessante falar é a respeito do padrão de qualidade que esse revestimento vai ter, essas peças cerâmicas no caso. Então, ela é classificada em 3 tipos de padrão, o tipo A, C e D. O tipo A, ele também é chamado de tipo extra, em que 95% das peças não apresentam defeitos visíveis a uma distância de 1 metro. Então, se você está vendo ali a superfície do revestimento cerâmico até uma distância de 1 metro, 95% das peças não vai ter um defeito visível. Aí tem o tipo comercial, que é o C, em que esses defeitos, eles são visíveis de 1 a 3 metros. Então, se você está a uma distância de 2,5 metros, enfim, 3 metros, dentro dessa distância de 1 metro, 3 metros, existem alguns defeitos visíveis. E o tipo D é quando esses defeitos eles são visíveis quando você está de 3 ou mais metros de distância da peça de revestimento. E aí, esse tipo C e D, eles não possuem garantia técnica justamente porque quando você compra o material dentro dessa categoria, já fica explícito que que existem esses defeitos que são visíveis. Então, tu não pode pedir a troca de um material que você sabe que já tá vindo com esses defeitos, porque ele tá explícito, né, no padrão de qualidade dele. E aí, então, a NBR 13.817, ela começa classificando o revestimento cerâmico em esmaltado e não esmaltado. Então, o esmaltado leva a sigla GL, o não esmaltado UGL, que vem da palavra em si em inglês, e o significado, né, em si das palavras é justamente essa. É quando o revestimento cerâmico tem um acabamento superficial com uma camada de esmalte, ou não, né? Então, tem uma imagem aqui do ladinho que mostra que o revestimento em si com o esmalte e sem o esmalte, que são as duas classificações, então. E aí tem mais a absorção de água, que está apresentada nessa mesma norma, que tem a ver, então, com a porosidade desse revestimento cerâmico e relaciona também com o método de fabricação que ele é empregado. É interessante também dizer que a absorção de água também está relacionada com a resistência desse revestimento. Porque assim como no concreto, quando a gente tem concretos mais porosos, geralmente eles são também menos resistentes, porque tem mais ar dentro deles. E o mesmo acontece para o revestimento cerâmico. E aí, então, a norma traz essas 2 tabelinhas para nós. Uma primeira tabelinha, que é sobre os grupos, então, que ele classifica em 1A, 1B, 2A, 2B e 3, e a absorção de água, então, característica daquele grupo. Então, o primeiro grupo aqui, 1A, é de 0 a 0,5% de absorção, o grupo 1B de 0,5% a 3%, o 2A de 3% a 6%, o 2B de 6% a 10%, e o 3, então, é a absorção acima de 10%. E aqui do lado, então, tem outra tabelinha que relaciona essas mesmas absorções de água com o método de fabricação desse revestimento. De modo geral, os revestimentos que a gente utiliza, eles são fabricados pelo método prensado, mas existe também o extrudado e quando ele não está dentro desses 2 métodos, ele se enquadra em outros. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma absorção inferior a 0,5%, pertence então aqui ao grupo 1A, então se vocês forem ver, aqui está 1A, né? Aqui só leva o 1 porque ele não está subdividido, então quer dizer que de 0 a 3% da absorção ele está no grupo 1, né? Que está aqui, ó, de 0 a 3%. E aí ele classifica, no prensado, ele classifica em A e em B, né? Quando ele é subdividido. E aí, então, a gente tem de 3 a 6% o A2A, o B2A e o C2A. Então, a primeira letra, né, classificando qual é o método de fabricação, e o segundo dizendo qual é o grupo de absorção de água em que ele se enquadra. E aí, aqui, por fim, a gente tem as demais absorções relacionadas, então, ao método de fabricação. E aí, aqui tem mais uma tabela
que relaciona, então, o produto que a gente tem disponível no mercado, a classe desse produto, e qual é a relação de absorção e resistência deles, né? E aí, então, começa com o porcelanato, que ele é do grupo B1A, isso significa que ele é fabricado pelo método prensado, é do primeiro grupo, da classificação A, que é de 0 a 0,05% de absorção, né? Então, como a gente pode perceber, tem uma baixa absorção e, por conta disso, tem uma resistência mecânica alta. A gente tem o GRES, que também, então, pertence ao grupo prensado, aliás, todos aqui pertencem. Ele também pertence ao primeiro grupo, mas na classe B, então quer dizer que ele vai de 0,5% a 3% de absorção. Ainda é uma absorção baixa, a resistência mecânica, por conta disso, é alta. Tem o semi-GRES, que então pertence à classe B2A, a absorção é média, e a resistência mecânica também é média. O semiporoso, então, tem uma absorção maior, que é da classe 2B, que é uma alta absorção, e resistência mecânica, por consequência, baixa. E o poroso, então, que está dentro da nossa última classe, a classe 3, em que é, então, uma absorção maior que 10%, em que a gente tem uma alta absorção e uma resistência mecânica baixa. O que difere esses produtos é justamente a absorção de água. Até estava dando uma olhada no material e o GRES em si ele é chamado de GRES porcelanato, mas isso é mais uma tática de mercado para fazer com que esse produto seja vendido. Não que ele não seja de boa qualidade, mas o porcelanato é um produto e o GRES é outro. Eles se assemelham muito, mas o que difere eles, então, é justamente a absorção de água. E aqui tem umas imagens, né, de embalagens do revestimento cerâmico, onde a gente consegue enxergar essas siglas. E aqui nessa primeira imagem tá aqui, ó. Então, essas peças, elas se enquadram dentro da categoria B1A. Então, seria... quer dizer que ele é produzido pelo método prensado, né? Pertence ao primeiro grupo, categoria A, então de 0 a 0,5% de absorção. E aí a gente tem o segundo grupo, a segunda imagem, que também pertence a esse mesmo grupo, que é de 0 a 0,5% de absorção de água. Mais uma característica técnica do revestimento cerâmico é a resistência que ela tem à abrasão, que é chamada também de PEI, que é uma classificação internacional, que significa Instituto de Esmalte para Porcelana. E ela tem a ver, então, com o desgaste que a superfície da cerâmica vai ter por conta do trânsito de pessoas e de objetos, então. E aí tem essa tabelinha que classifica né, então, qual é esse PEI, a resistência que essa superfície tem, quanto de tráfego ela suporta e aonde que geralmente ela é aplicada. Então, o PEI 0 ele tem uma resistência baixíssima, não é possível o tráfego sobre esse revestimento que está dentro dessa categoria, e ele é aplicado, então, em paredes onde, logicamente, não tem o tráfego de pessoas, né? E aí tem o PEI 1, que a resistência também é baixa, o tráfego é baixo, e geralmente ele é aplicado, então, em banheiros residenciais e dormitórios. O PEI 2, ele tem uma resistência média, resiste a um tráfego médio, e ele é aplicado em cômodos sem portas para o exterior e banheiros. O PEI 3, ele tem uma resistência média alta, resiste a um tráfego médio alto, ele é aplicado em cozinhas, corredores, halls e sacadas de residências e quintais. O PEI 4, ele tem uma resistência alta, resiste a um alto tráfego, e ele é aplicado, então, em residências, garagens, lojas, bares, bancos, restaurantes, hospitais, hotéis e escritórios. E, por fim, tem o PEI 5, então, em que a resistência ela é altíssima, resiste a um altíssimo tráfego, ele é aplicado em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias, então, onde a gente tem um tráfego mais intenso. Outra classificação que a norma traz é em relação à expansão por umidade, que é então o quanto esse revestimento vai expandir por conta daquela absorção de água na estrutura dele. E aí, então, ela traz algumas recomendações que estão nessa tabelinha aqui embaixo, que é o quê?
que as cerâmicas que vão ser aplicadas em pisos e paredes internas, elas precisam ter uma expansão por umidade que seja inferior ou igual a 0,6 milímetros por metro, e cerâmicas que vão ser usadas em fachadas, então na parte exterior de uma edificação, elas precisam de uma expansão por umidade que seja inferior ou igual a 0,4 milímetros por metro. Claramente, a gente tem uma expansão, uma tolerância de expansão menor para áreas externas, justamente porque é onde está mais sujeito, né, a umidade em si, da chuva, nós aqui no inverno, quando tem neblina, enfim. Mais outra classificação, então, desses revestimentos é a resistência a manchas. Então, é o quão fácil ou difícil, enfim, que é a facilidade de limpeza da superfície do revestimento. Então, ele é classificado em 5 classes, onde a primeira, então, é impossível a remoção das manchas. A segunda classe, ele é removível com ácido clorídrico, acetona, hidróxido de potássio. A classe 3, ela é removível com produto de limpeza forte. A 4 é removível com produto de limpeza fraco. E a 5, máxima facilidade de remoção de manchas. E também, então, por fim, tem a resistência ao ataque químico. Então, a gente, nessa parte do ataque químico, ela usa uma sigla composta por 3 letras. A primeira letra, então, é G ou U, que tem a ver com o acabamento da superfície do revestimento. Então, pode ser esmaltado ou não esmaltado, como a gente já viu. A segunda letra é o H ou L, que tem a ver com a concentração com a concentração do agente químico, né? E a terceira letra é a classe de resistência que a placa cerâmica apresenta ao ataque desse agente químico, que aí então é classificado com as letras A, B ou C, que é alta, média ou baixa, respectivamente. E aqui tem uma tabela que é apresentada na NBR 13.817, mostrando um pouco de como é feita a união dessas letras. Nessa tabela ele não utiliza a primeira parte da sigla, né, que seria o G ou o U, porque ela vai se repetir, né? Então, se a gente tem uma cerâmica esmaltada, ela vai estar lá o G. Então, todas essas classificações que estão aqui na tabela poderiam ter tanto o U quanto o G na frente. Então, aqui tem o agente químico, que podem ser ácidos e álcalis. Se tem uma alta concentração, aqui já está dizendo alta concentração, então quer dizer que ela vai levar a letra H na sigla. Ou uma baixa concentração, quer dizer que ela vai levar a letra L, então como dá para ver aqui na tabela. E aqui tem os níveis de resistência química que a peça cerâmica vai ter ao ataque desse agente químico. Então pode ser alta, que aí leva a sigla A, baixa, média, que leva a sigla B, ou baixa, que leva a sigla C. Então, quando a gente tem uma alta concentração de ácidos e álcalis, e a gente tem uma alta resistência, a gente tem a sigla HA. E geralmente, né, vai ser encontrado, então, GHA ou UHA. Quando a gente tem quando a gente tem uma alta concentração, mas a resistência dela é média, então a gente vai ter o HB, e quando ela tem uma alta concentração, mas a resistência é baixa, a gente tem um HC. Então, quando a gente tem uma baixa concentração, mas uma alta resistência do revestimento cerâmico, vai o LA, uma média resistência LB e uma baixa resistência LC. E aqui, por fim, então, ele traz a questão dos produtos domésticos e de piscina, que aí ele só classifica quanto a resistência que o revestimento tem a essa classe, né, de agente químico. Que aí, então, pode ser alta, média ou baixa. Bom, agora que a gente já entendeu várias características do revestimento cerâmico, tá na hora de a gente entender como a gente vai escolher o melhor revestimento para o nosso ambiente. E para fazer isso, eu separei 3 fatores. O primeiro deles é a questão de orçamento, quanto a gente realmente pode gastar naquela obra. O segundo está relacionado às características do ambiente onde vamos colocar o revestimento cerâmico, se é uma área molhada, interna, externa. E o terceiro,
qual é a aparência que está sendo buscada, se é algo mais natural, mais sofisticado, com mais ou menos brilho. Então, tudo isso vai influenciar. E para falar um pouquinho mais sobre as diversas características que temos no mercado, eu vou passar mais um videozinho para vocês. Daí você vai me perguntar, mas Maurício, qual o padrão que eu devo escolher? Gente, tem acabamento de tudo quanto é tipo. Madeira, liso, geométrico, mais claro, mais escuro, cimento queimado, pedra. Tudo depende do estilo que você quer dar para sua decoração. Mas vamos lá, vou te dar umas dicas. O padrão madeira tem um aspecto bem aconchegante e já dá uma amenizada no fato do material ser frio por natureza. Os revestimentos lisos, claros ou se não escuros combinam com praticamente todos os estilos de decoração. As cerâmicas e porcelanatos que imitam pedra ou madeira, elas trazem a natureza para dentro de casa. Se o acabamento for mais texturizado ou se não fosco, ele vai combinar com um estilo mais informal de decoração. E os polidos com bastante brilho deixam o ambiente mais sofisticado e mais chique. O padrão cimento queimado vai muito bem com estilo urbano e contemporâneo de decoração. E tem também os revestimentos chamados 3D, aqueles que têm bastante relevo e que estão super na moda. Eles dão charme para a parede e fazem com que ela vire o foco da decoração. Mas atenção, gente, não exagera. O piso e a parede são áreas grandes e que determinam a cara do ambiente. Quanto mais neutra for a sua base, mais fácil vai ser você variar o estilo da sua decoração de tempos em tempos. O tamanho das peças de cerâmica e porcelanato seguem medidas padrão. O importante para saber o melhor tamanho de peça para você é definir o tipo de paginação que você vai ter. Daí você me pergunta, mas Maurício, o que é paginação? Paginação é o nome do desenho formado pelas peças do revestimento assentado. Ela pode ser reta, diagonal, amarração, tem várias maneiras de você assentar o piso. Ela também define onde o assentamento começa no piso ou na parede e em que direção ela deve seguir. Um erro comum é achar que as peças maiores significam necessariamente menos rejunte. O que conta é a proporção entre as peças com as medidas do piso ou da parede. Presta atenção, a paginação mais econômica é aquela que exige menos recortes das peças. Além do mais, também economiza tempo e trabalho. Tire todas as medidas do seu ambiente e procure a ajuda de um arquiteto, de um designer ou se não de um vendedor capacitado para fazer um pequeno projeto e uma paginação para o seu ambiente. Com essa paginação feita, imprime ela e deixe uma cópia na obra para não ter erro na hora da execução. O tamanho das peças vai definir a quantidade de caixas que você vai precisar do produto, incluindo as perdas. Cerâmica é um material que quebra, né? Então considere sempre uma margem de 10 a 20% do material que vai se perder. E guarde também algumas peças que sobrarem, sempre que possível, do mesmo lote, porque existe uma variação de cor entre eles. O acabamento das cerâmicas e dos porcelanatos pode ser com brilho ou sem brilho, e a superfície pode ser lisa ou se não com textura. A textura e a impressão vão criar um padrão e dar aparência para madeira, cimento, pedra, seja lá o que for para o material. Os relevos também ajudam a imitar outros revestimentos, como os azulejos e também as pastilhas. Existem dois tipos de porcelanatos, o esmaltado e o porcelanato técnico, também conhecido como massa única. Dá para reconhecer porque o porcelanato técnico tem a mesma cor em toda a espessura, no verso, na frente e também do lado. O porcelanato técnico pode ser polido ou natural, mas nunca consegue imitar outros materiais. O polido é brilhante, é bem impermeável, mas também é bem escorregadio. Então, de modo geral, o porcelanato polido é uma ótima opção para quartos e também para salas, mas não é indicado para banheiros, cozinhas e também áreas externas e comerciais. Ele é fácil de limpar, mas por causa do brilho, qualquer sujeira aparece. E por falar em limpeza, cuidado com água sanitária, cera ou se não sabão em pó. Esses produtos podem manchar o porcelanato. O porcelanato natural ele é o mais resistente de todos. Como ele não é escorregadio e é menos sujeito a manchas, ele é super indicado para você usar em banheiro, cozinha e também pode ser usado em lojas, restaurantes e outros ambientes comerciais. O porcelanato esmaltado, como o próprio nome diz, recebe uma camada de esmalte e é no esmalte que
que ele recebe um padrão e reproduz os outros materiais. O acabamento do porcelanato esmaltado pode ser liso, áspero, brilhante, acetinado. Não existe muito consenso entre as marcas de como chamar os diferentes acabamentos. Então pode ter variação de uma para outra. As bordas das cerâmicas e dos porcelanatos podem ser de dois tipos, ou arredondadas ou retas. O nome oficial da borda arredondada é bold e o nome da borda reta é retificada. As peças com borda bold precisam de rejuntos maiores, geralmente acima de 3 milímetros. Isso significa que você vai precisar comprar mais rejunte e que eles vão ficar mais largos e visíveis. Nas peças retificadas, você pode deixar um rejunte bem mais fino, entre 0,5 e 2 milímetros. Você economiza no rejunte, mas a peça em si é um pouquinho mais cara. E já que a gente está falando de assentamento, não esquece na hora da compra de levar também os espaçadores que ajudam a padronizar a espessura do seu rejunte. Veja também qual é a argamassa de assentamento e o rejunte específicos para o piso que você está levando. Cada material pede um próprio. Os grandes formatos de porcelanato estão super em alta. Algumas marcas já têm peças que chegam a 3 metros de comprimento. É isso aí, uma peça que é maior do que essa mesa. Elas são um pouco mais difíceis de ser assentadas, mas são ótimas para grandes áreas e também para execução de bancadas de cozinha ou de banheiro sem emendas. Usar porcelanato para fazer bancadas de pia e banheiro ou nicho de box está cada vez mais em conta e é uma ótima opção para você substituir os granitos e os mármores. Criar novas padronagens de instalação traz vida nova para as peças tradicionais que a gente já conhece. Experimenta usar essas cerâmicas aqui que são típicas das paredes de metrô em escama de peixe ou se não dama. Olha só! Os revestimentos 3D com bastante relevo também estão em alta e pelo jeito vão continuar nos próximos anos. Esses modelos criam mais texturas nas casas e são sinônimo de espaços mais sensoriais. A tecnologia ainda vai mudar muito esses materiais, então fique atento às novidades. Algumas marcas já estão desenvolvendo os modelos de porcelanatos técnicos com impressão e cerâmicas com qualidade e resistência próximo ao porcelanato, mas com preço bem mais camarada. Agora que a gente já entendeu como a gente vai escolher as nossas placas, está na hora de a gente entender um pouquinho mais como a gente vai fazer o recebimento dessas caixas na nossa obra. Primeiro, é sempre importante verificar se todas as caixas estão identificadas com a tonalidade e o PEI solicitados. Isso justamente porque após o assentamento é bem mais complicado de você poder reverter a situação. Sempre verifique também se a quantidade de placas é suficiente e isso tem que se levar em consideração que você tem que comprar de 10 a 20% a mais, justamente para quebras, perdas e também para você guardar para futuras trocas. Se todas as caixas são do mesmo lote em uma única revenda, justamente porque mudanças de lote podem ocasionar mudanças de tonalidade, e se todas as caixas têm a mesma classificação. Também é importante a gente entender um pouquinho mais sobre os cuidados que devem ser observados. O primeiro deles é retirar o revestimento da embalagem apenas para o assentamento imediato, justamente para não haver quebras, perdas ou até mesmo que se pegue pó. Mudança de tonalidade quando umedecido, mas volta ao normal quando secar. As placas cerâmicas elas não devem ser molhadas na execução quando for usada argamassa colante. E o seu tardós deve estar isento de pó ou partículas soltas, justamente porque isso vai formar uma fina película na parte inferior que vai fazer com que a aderência da placa ela seja bastante dificultada. Outro cuidado está na relação de pequenas diferenças de tamanho, então se você receber placas que estejam com tamanhos diferentes, é só consultar a NBR 3818, que é a norma de placa cerâmica para revestimento, suas especificações e métodos de ensaio e verificar se está tudo dentro do padrão. Bom, outra característica que é importante se ter cuidado é em relação a mudanças de tonalidade, até mesmo dentro de um mesmo lote. Eu tentei trazer uma imagem aí onde o piso central está com uma leve diferença de tonalidade, mas essa diferença ela vem devido às próprias características do material. Então é importante que quando a gente vai começar o assentamento, a gente abra várias caixas e verifique se todas as placas realmente são da mesma tonalidade. Assim a gente vai evitar problemas.
Então, um pouco a respeito da aceitação e da rejeição desse revestimento cerâmico lá na obra quando chegam, né, os itens. Já foi falado um pouco a respeito de algumas inspeções visuais que devem ser feitas e como proceder lá na obra quando chega. E aí, então, que eu vou falar um pouco sobre essa questão de aceitar ou rejeitar. Então, primeiro é feita uma inspeção visual, né? Se o produto que está sendo recebido, ela está dentro da classe, da cor, da cor certa de produto. Então, se é aquilo que você realmente comprou que está chegando lá para você. E aí, então, se tiver alguma divergência, né, deve ser negociado com o fornecedor, uma troca, uma substituição, enfim, o que vai ser feito com esse revestimento. E aí também tem uma segunda verificação, que acredito eu que não seja muito usual, mas, enfim, ela existe e deveria ser feita, né? Que é a verificação em ensaios, que é justamente para a gente garantir que aquelas características técnicas do revestimento realmente sejam aquelas que o produto em si que foi comprado deveria apresentar. Então, para a gente se certificar de que o produto vai agir de modo correto, né, quando a gente for aplicar ele. Então, se ele vai ter a absorção que está sendo indicada, se ele vai ter a resistência que está sendo indicada, se ele vai ter a resistência à abrasão da superfície, né, que está sendo indicada. Então, para verificação de ensaios, geralmente ela é feita em laboratório que seja autorizado para esse tipo de procedimento. A seleção das amostras para esse ensaio, elas são feitas de forma aleatória, então você não pode selecionar quais são as peças. E sempre devem ser tirados, então, 2 amostras para fazer os ensaios. E aí, então, tem essa tabela aqui, que está fracionada em 2 partes, que é da NBR 13.818, que fala um pouco sobre essa questão de quanto tem que ser essa amostragem, os números de aceite e de rejeição, tanto da primeira quanto da segunda amostra. E aí, então, todos eles devem seguir essa tabela, porque é o que a norma nos apresenta. Por exemplo, aqui a gente pode pegar a absorção de água, então, para demonstrar o funcionamento da tabela em si. Que o tamanho da amostra, então, a primeira amostra deve ser de 5 ou de 10 peças, né? E da segunda deve ser de 5 ou de 10 peças também. E aí, então, se a gente tem uma primeira amostra em que de 0 a 2 peças não apresentam absorção aquela que está especificada, a gente aceita aquele material que está chegando. Agora, se tiverem mais de 2 peças que estão apresentando uma absorção diferente daquela que está especificada, aí a gente parte, então, para uma segunda amostragem. E aí, nessa segunda amostragem, é importante ressaltar que ela vem da soma dessa primeira com a segunda amostra. E aí, então, se a gente tem de 2 a 3 peças que não estão atendendo aquela característica que a gente tinha comprado de absorção de água, a gente aceita o material que está chegando, e se forem mais do que 3 peças, então, a gente pode fazer a rejeição. E aí, então, ele apresenta essas características para análise visual do aspecto da superfície e diferenças de tonalidade. Então, aqui tem várias quantidades, né, de amostra e, por consequência, então, números de aceite e rejeição. Tem ali a absorção de água, a carga de ruptura e módulo de resistência à flexão, a abrasão profunda do não esmaltado, a abrasão superficial, a dureza, a dilatação térmica, o gritamento, o ataque químico, resistência ao manchamento, a resistência ao congelamento, resistência ao choque elétrico, a expansão por umidade, o coeficiente de atrito, a resistência ao impacto e a presença de PB e CD. E aí aqui, então, tem algumas anotações importantes. É o que nem a gente estava vendo ali da absorção de água. Ela tem uma nota. O número de amostra depende do tamanho das placas e é executado só para placas maiores que 57 centímetros quadrados. Então, é isso que define se a amostra vai ser de 5 ou de 10 peças, né? Agora
agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo executivo do revestimento cerâmico. Antes de iniciar o processo executivo, recomenda-se verificar algumas condições. No emboso, recomenda-se verificar as condições de uma idade mínima de 14 dias, verificar o prumo, a planeza com precisão de 1 mm para metro, e também fazer a limpeza, retirando restos de argamassa ou outro material. No contrapiso, também recomenda-se verificar as condições, uma idade de 14 dias, o seu nivelamento, a planeza com ondulações máximas de 1 mm para 1000, e também fazer a limpeza, retirando restos de argamassa e outros materiais, e também verificar a adequação dos caimentos e rebaixos. Observar se todos os contramarcos das janelas estão chumbados e se os batentes já estão instalados ou com referência definida. Verificar se as instalações hidráulicas e elétricas estão executadas e se o sistema de impermeabilização está concluído ou testado, com os ralos protegidos. Avaliar se o lote de peças cerâmicas está uniforme quanto ao calibre e tonalidade, checar se a quantidade de peças é suficiente para executar o serviço e não aplicar sobre condições desfavoráveis, como chuva, sol intenso ou vento forte. Então, após fazer essas verificações, inicia-se o processo de execução. O revestimento a ser assentado deve estar seco e limpo, sem a necessidade de saturar a cerâmica. O revestimento também deve estar com seu verso limpo e isento de material que solte pó, e então recomenda-se uma escovação antes de iniciar o assentamento. Também deve-se fazer uma verificação do revestimento, o qual a gente escolhe e remove algumas cerâmicas de caixas diferentes e verifica se há diferença de tonalidade ou tamanho entre elas. E para a mistura da argamassa colante, ela deve ser feita em um recipiente limpo, como um caixote de metal ou PVC, previamente umedecido. Então, faz a mistura de 1 ou mais sacos com água limpa, recomendada pelo fabricante, até que a argamassa fique pastosa e firme, sem grumos secos. Deixe repousar por 15 minutos e remisture antes do uso. Ela pode se utilizar até 2 horas e meia, mas uma temperatura ambiente acima de 20 graus, o seu prazo é reduzido. Então, pode ser feita através de uma colher de pedreiro ou através de um misturador elétrico, que está presente na imagem. Então, a aplicação da argamassa colante é através do lado liso da desempenadeira, presente na imagem, estendendo a argamassa com uma espessura de 3 a 4 milímetros. E assim, após é feito os cordões paralelos, com o lado dentado da desempenadeira em um ângulo de 60 graus em relação à base, formando cordões e sulcos paralelos. Recomendado assim, então, 8 mm para pisos e 6 mm para azulejos. Aqui a gente tem que ter 2 cuidados. Para placas com grandes formatos, com área superior ou igual a 900 cm ao quadrado, recomenda-se então passar o lado liso da desempenadeira e depois formar os cordões paralelos. E para placas com garras no verso, recomenda-se então passar o lado liso da desempenadeira, preenchendo essas saliências, sendo maiores de 1 milímetro. E também tem o espaçamento entre as peças de revestimento, as juntas de dilatação, que pode ser através do posicionamento de espaçadores plásticos em forma de cruz. Nessa imagem que a gente consegue ver como que ele é colocado no processo executivo. E nessa outra aqui que existem diversos tamanhos. Então eu trouxe uma tabelinha aqui com junta de assentamento mínima recomendada. Se nós pegar um exemplo aqui de 15 por 15, ela está recomendando que a junta de assentamento mínima seja de 3 a 5 milímetros. Agora, se a gente pegar a última lá embaixo, de 41 por 41, está recomendando que a junta de assentamento mínima recomendada é de 8 milímetros. Também existem os niveladores, que pode ser usado tanto no piso porcelanato ou no cerâmico. É uma ferramenta que nivela o piso para o acabamento final com qualidade e agilidade, gastando menos tempo útil com o esforço manual dessa atividade. Agora eu vou passar um vídeo que ele explica melhor como é feita essa determinação da junta de dilatação e também comenta um pouco sobre os niveladores. E vim passar uma dica para você, uma dica rápida, mas muito valiosa. Vou falar a respeito de junta de dilatação. O que é junta de dilatação? São aqueles espaçadores que você vê quando o assentador está fazendo a instalação entre os pisos. Mas qual que é a dica de hoje? Certo? Você tem que utilizar a junta correta. Como eu vou saber qual é a junta correta? Você vai comprar o seu material
E atrás, na caixa, vem as especificações. Se você não utilizar a junta correta, você não tem a garantia da fábrica se der algum problema futuramente, certo? Então siga essa dica e não tenha problemas com o seu material e com a sua obra. Essa é a dica de hoje. É muito importante você verificar qual é a junta correta para a instalação do seu material, independente de qual seja o seu material. Você pode observar esse material que está sendo instalado com amarração de 50%. Um material que tem 10 cm por 20 da Eliane, famoso Metroite. Estou utilizando a junta de 2 mm nele, porque é o que o fabricante indica, ok? Quando se trata de pastilha, também é importante frisar esse assunto. Todo o material já vem na caixa escrito junta de 2 mm, junta de 3 mm, 1 mm ou até junta seca, que eu também vou falar a respeito disso neste vídeo, ok? Olha, estou instalando essa pastilha na piscina e aí foi utilizada uma junta de 2,5 mm. Então é importante não fugir da norma, daquilo que o fabricante fala, certo? Olha aí, que pastilha bonita. Fiz a instalação com a junta que o fabricante indicou para ter a garantia do meu assentamento. Nas instalações junta seca, como você pode observar neste vídeo, esse tijolinho rústico junta seca, nós não utilizamos o espaçador. Não criamos uma junta de dilatação. O material, por ser imperfeito, ele próprio, quando encaixa uma peça sobre a outra, deixa uma mínima junta de dilatação. Nesse caso, não utilizamos espaçadores nem cruzetas. É muito importante você utilizar a junta correta. Esse material ele é retificado, por isso está com essa junta de 2 mm. Se fosse um material bold, um material que tem a borda arredondada, eu poderia sim colocar uma junta de 4 ou 5 mm. Vai depender muito da qualidade do seu material. Existem sim variações de tamanho e de curvatura nas peças, por isso nós mudamos a junta de dilatação. Mas mesmo tendo essa variação, o fabricante deixa na caixa ali na embalagem bem especificado para que você, profissional, consiga regular a junta do seu material. A junta de dilatação é muito importante e esses detalhes são muito importantes também na instalação. Uma outra dica importante é quando se faz o uso dos niveladores. Estou utilizando o nivelador da Clipe Fácil, certo? Esse nivelador dispensa o clipe e a cunha, ele é uma peça só. Porém, se você utilizar o clipe e a cunha e o seu material pedir uma junta de 2 mm, não compre o nivelador de 2 mm, compre de 1 mm ou 1,5 mm para que você consiga regular ali a sua dilatação, deixar a junta corretamente do jeito que tem que ser. Acredito que você entendeu realmente a importância da junta de dilatação. Você ver qual é a informação correta do fabricante para que o seu serviço fique nivelado, sem diferença de uma fiada do azulejo para outra, de uma fiada do porcelanato para outra, certo? É muito importante. Mas quando você vai fazer a instalação e tem muita variação de tamanho, o que você utiliza? Você pode utilizar o papelão, ok? Olha, assista o próximo take desse vídeo que você vai entender. Um pedacinho de papelão, coloca na juntinha ali do revestimento e vai regulando o alinhamento desse desenho que você vê. Os quadradinhos tem que estar sempre batendo para ficar um assentamento legal. Depois que você pôs o papelão, dá uma batidinha com a marreta de borracha e aí você consegue ajustar. Com o espaçador, você não vai conseguir ajustar. Esse revestimento é vendido por unidade, certo? Então eles pegam vários lotes diferentes e colocam lá para o cliente comprar por unidade e não por metro quadrado. Então, por isso que acabamos tendo esse problema, lotes diferentes. O papelão ajuda bastante quando trabalhamos com peças retangulares de médio e grande formato. Você consegue regular a diferença que o material tem. O fabricante já deixa claro que o material tem alguma diferença de tamanho, alguma variação, e com o papelão você consegue aumentar um pouco a junta ou diminuir para que o seu alinhamento bata corretamente. Nesse caso deste vídeo, eu estou fazendo essa instalação utilizando os espaçadores. Esse material é de qualidade boa e não tem diferença de tamanho, mas o papelão ajuda muito na instalação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o assentamento das peças cerâmicas, iniciando com duas recomendações. Para pisos, recomenda-se então colocar a primeira placa em uma extremidade do cômodo e a partir dessa esticar uma linha de nylon até a outra extremidade, que não tenha nenhuma placa aplicada. Assim fazer o alinhamento das cerâmicas. E para paredes, recomenda-se então começar a partir da segunda linha, para que os arremates fiquem em contato com o chão. Assim, aplicar e ajustar as peças na posição final,
pressionar com os dedos e bater com um martelo de borracha, até conseguir o amassamento dos cordões. Então, durante essa aplicação, temos que fazer o teste de aderência, então é recomendado fazer esse teste, retirando aleatoriamente algumas peças, verificando o quanto do verso da placa está impregnado com argamassa e quanto dos cordões estão esmagados. E no máximo, até 1 hora após o assentamento da placa, já dá para remover a argamassa colante existente nas juntas de assentamento, assim preparando para receber o rejunte. Então, recomenda-se aplicar até 72 horas depois. Para fazer a mistura então da argamassa de rejuntamento, também através de um recipiente limpo, como um caixote de metal ou PVC, acrescentando uma quantidade de água limpa recomendada pelo fabricante. Então, a aplicação ela é feita sobre as juntas com uma colher de pedreiro ou com uma desempenadeira de borracha, aplicando em toda a área desejada. Então, após alguns instantes, já dá para fazer a limpeza através de uma esponja limpa e úmida ou um pano grosso de algodão para remover os resíduos. E assim, depois, só passar uma esponjinha seca para retirar o pó. Então, aqui eu trago 2 resultados finais de pisos do processo executivo. E aqui 2 resultados finais do processo executivo de parede. Agora também eu vou apresentar um vídeo que ele vai explicar de uma forma mais prática como que é feito esse processo executivo. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Trisul. Você vai ver agora o passo a passo da execução de revestimento cerâmico em piso. Para começar, você vai precisar dos seguintes materiais e ferramentas que estão aparecendo aqui na tela. A paginação do piso será previamente estudada pelo arquiteto e disponibilizada a obra através de uma planta indicando o sentido de saída das peças no piso. É recomendado que os recortes sejam posicionados sempre sob as bancadas. Tome cuidado para que o contrapiso esteja completamente limpo e isento de materiais que possam comprometer a aderência da argamassa colante. De acordo com o projeto de paginação, deve-se posicionar uma peça em cada extremidade do piso a ser revestido. É importante que o revestimento em argamassa das paredes esteja perfeitamente no esquadro, ou seja, formando ângulos de 90 graus em todos os vértices. Isso irá evitar recortes desnecessários nas placas. A argamassa deve ser preparada em caixote plástico com o auxílio do misturador mecânico. Deve-se aguardar 15 minutos do começo da mistura e misturar a argamassa novamente. A quantidade de água deverá ser consultada na embalagem do produto. As placas de piso devem ser assentadas com o uso de dupla colagem, ou seja, aplicando uma camada de argamassa no contrapiso e uma camada de argamassa no verso das peças. É recomendado que seja espalhada com o lado liso da desempenadeira, posteriormente formando os cordões com o lado dentado. Não se deve abrir uma área maior do que 2 metros quadrados, para que o tempo em aberto da argamassa seja o menor possível. É importante que a dupla colagem seja realizada em sentido cruzado. Os cordões do verso da peça devem estar perpendiculares aos cordões do contrapiso. O formato dos dentes da desempenadeira irá variar em função da área da peça. Consulte a tabela específica para a seleção da desempenadeira. Os cordões de argamassa devem estar em sentido cruzado, posicionando as peças com cuidado para garantir o alinhamento. Deve-se aplicar golpes com um martelo de borracha em toda a área das peças, para garantir o completo esmagamento dos cordões de argamassa.
Repita essa operação até o completo revestimento do piso, trabalhando sempre com a abertura de argamassa em pequenas áreas. Os espaçadores plásticos devem ser colocados em todos os cantos. É importante que a limpeza e a remoção do excesso de cimento de cola sejam realizadas no ato do assentamento. Durante a operação, deve-se solicitar o levantamento aleatório de algumas peças para a constatação da dupla colagem do sentido cruzado dos cordões. A região dos ralos deve ter os cortes feitos com o uso de serra-mármore e os porta-grelhas fixados com cimento e cola. Todos os ralos devem estar protegidos com espuma até o término da operação, com a retirada do excesso do cimento e cola para que em seguida o porta-grelhas seja rejuntado. Utilize os espaçadores plásticos também sob os rodapés, para que o rejunte flexível possa ser aplicado nessa região. Após um período mínimo de 72 horas do assentamento das peças, realize o rejunte flexível, que pode ser aplicado com uma espátula de plástico ou desempenadeira de borracha. Com um pequeno pedaço de madeira, deve-se aplicar pequenos golpes sobre o piso para verificar a ocorrência de peças ocas. Caso sejam encontradas, devem ser substituídas imediatamente. Para as áreas molhadas, deve-se testar o caimento para os ralos. Verifique também a uniformidade da tonalidade. Após a conclusão, todos os pisos devem ser protegidos. Então, para finalizar essa parte dos processos de execução, eu queria mostrar nessa imagem o detalhe de encontro entre os pisos e paredes revestidos com cerâmica e as etapas até chegar no resultado final. Então, iniciando com o piso, no número 1 ali a gente vai ter a laje, no 2, então, a gente vai ter o contrapiso, que eu falei lá no início que tem que ser verificado, no 3, a argamassa colante, no 4, a cerâmica e no 5, a argamassa de rejunte. Passando para a parede, no 1 a gente vai ter a alvenaria, no 2 o emboço, que eu falei lá no início que ele também tem que ser verificado, no 3 a argamassa colante, no 4 a cerâmica e no 5 a argamassa de rejunte. Então, através dessa imagem, a gente pode ver como que é feito o detalhe de encontro entre os pisos e paredes. As principais patologias, então, do revestimento cerâmico. O primeiro deles, então, é o destacamento ou descolamento, que, como o próprio nome já diz, é quando o revestimento cerâmico ele começa a se soltar da superfície em que ele foi aplicado, causando problemas, então, da proteção dessa superfície, de isolamento, podendo vir a causar outros problemas em decorrência desse. É importante falar que quando ele acontece em fachadas, como dá para ver aqui na imagem, ele acaba se tornando também perigoso, porque se acaba desplacando, então, uma peça de revestimento, ela vai cair, né, e aí podem ter pessoas que transitam ali por baixo, podem ser atingidas. Então, além de tudo, ele é um problema com relação à segurança. As principais causas, então, desse destacamento ou descolamento, em primeiro lugar, é a falta da junta de movimentação e a junta de assentamento, que elas são responsáveis, então, para absorver as deformações que estão ocorrendo tanto no revestimento quanto na estrutura. Aqui, então, tem uma imagenzinha dessas juntas. A junta de assentamento é a junta que fica entre as placas de revestimento cerâmico. A junta de movimentação ela é uma junta geralmente um pouco mais espessa e mais profunda, ela vai até a estrutura e ela está mais ligada à questão da deformação da estrutura em que esse revestimento foi colocado. E tem também a junta de solidarização, que são as juntas que tem quando, por exemplo, no encontro entre paredes, no encontro do piso com a parede, que a gente também não tem como ligar as peças cerâmicas uma na outra, então é feita essa junta. A NBR traz considerações a respeito das juntas, mas ela não especifica exatamente de quanto que elas devem ser. E aí, então, como a norma ela não define exatamente as medidas, é importante que a gente observe na embalagem
do produto que a gente está comprando, de quanto é o mínimo essa junta de assentamento. E aí, então, aqui tem alguns exemplos em que a gente consegue verificar como que aparece, né, na embalagem. Então, esse primeiro aqui diz assim: é obrigatório as juntas de no mínimo 3 milímetros. Essa segunda aqui diz que o mínimo dessa junta tem que ser de 5 milímetros. Essa aqui de baixo, então, diz que o espaçamento tem que ser de 2 milímetros. E, por fim, essa aqui diz que é possível fazer com junta seca, que quer dizer que não vai ter esse espaço de junta, que não tem essa necessidade. Mas aí é importante, então, a gente consultar o que diz, né, o fabricante, porque nessas juntas tem a ver a questão, por exemplo, da expansão por umidade, a dilatação que essa peça vai ter. Então é importante que a gente sempre observe, né, o que está dizendo ali o fornecedor, o fabricante. E aqui então tem uma imagem de como esse destacamento ou esse descolamento acontece. Então aqui dá para ver então o material ele se afastando e nesse caso aqui ele se retraindo, que acontece, né, por conta, por exemplo, da expansão da peça, uma das situações. E aí, se a gente não tem esse espaço para movimentação, as peças acabam indo uma contra a outra e acaba que acontece esse destacamento. Uma peça empurra a outra, então ela não tem condições de adentrar, então ela acaba saindo aqui para fora e causa essa situação real que dá para ver aqui na imagem. Outra causa do destacamento ou do descolamento é a questão de um assentamento mal executado. E aí geralmente acontece primeiro por uma condição inadequada da base, para preparar ela de forma mal, né? Então aqui diz sobre a molhagem insuficiente, que vai comprometer a hidratação dessa argamassa, ou o chapisco, então, preparado com areia muito fina ou com argamassa com uma espessura excessiva, que também vai comprometer essa estrutura e vai fazer com que a placa possa ocorrer, né, o destacamento das placas cerâmicas. Tem mais uma imagem que a gente consegue ver esse destacamento. Outra patologia em que o revestimento cerâmico está sujeito é a fluorescência, que tem a ver então com a cristalização de sais que estão presentes na argamassa ou então até na própria estrutura, né? Que aí, quando tem a presença de água, esses cristais eles começam a sair da estrutura e acabam aflorando, né, na superfície. Então, aqui tem uma imagem que representa qual é o aspecto da fluorescência. Outro problema bem importante é a questão das trincas. As trincas, elas são aberturas que vão de 0,5 milímetros até 1 centímetro e geralmente elas são provocadas por esforços mecânicos de tração, de compressão, de flexão, cisalhamento ou tração, que tendem a separar, então, essas peças em mais partes. Então, aqui tem as imagenzinhas de como são apresentadas as trincas. Tem também as fissuras, que então tem abertura menor, né, do que as trincas são mais espessas, as aberturas, então ela vai de 0,05 milímetros a 0,5 milímetros, então é um pouco menor. E também então causa o rompimento da placa, e isso vai fazer com que a gente tenha a estrutura ali comprometida, porque esse revestimento ele era para estar barrando, né, por exemplo, as reações químicas, por exemplo, e aí ele não vai ter mais essa efetividade. E tem também, então, o gritamento, que até foi comentado em alguns slides anteriores, que essa palavra, e aqui tem a explicação dela em si, que é essa série de fissuras que são inferiores, então, a 1 milímetro. Elas acontecem, então, em superfícies esmaltadas, e elas são bastante comuns. E tem que se ter o cuidado, porque da mesma forma ela compromete, né, a estrutura em si, porque ele permite com que agentes possam adentrar a peça de revestimento e chegar na nossa estrutura. Então, esses são um pouco das patologias mais comuns que tem no revestimento.